Olá, sejam muito bem-vindos ao Elas em Ação, o programa que conecta história, inspira mudanças e abre espaço para transformar desafios em oportunidade. O Elas em Ação está começando agora. No programa de hoje, vamos refletir sobre relacionamentos, saúde emocional, autoestima e conhecer histórias inspiradoras de coragem e reinvenção. Prepare-se para uma tarde repleta de aprendizado e transformação. Vamos conferir? No quadro da Acessibilidade em Foco, vamos abordar uma dúvida comum entre o período das férias. As terapias devem ser interrompidas ou mantidas? Para esclarecer essa questão tão importante para muitas famílias, receberemos a contribuição de uma profissional da área, que compartilhará orientações e informações fundamentais sobre a continuidade dos tratamentos e o desenvolvimento durante o período das férias. Roda aí! Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um quadro especial para você aqui no Acessibilidade em Foco, no Elas em Ação. Hoje eu trago um tema importante e sempre recorrente aqui entre as mães, que é as férias e o recesso escolares. O que eu devo fazer em relação às terapias, à suspensão, à interrupção aí das sessões, da rotina? Será que meu filho vai regredir? Será que vai tudo que ele atingiu até agora? Será que vai haver regressão? Como é que eu faço? E essa também foi uma dúvida minha. Lá atrás, quando a Maria Luísa começou as terapias, ela começou muito nova, com 20 dias de nascida, e aí, todas as vezes que tinha que interromper, que tinha que suspender, era uma dúvida minha recorrente naquela época, até eu entender como tudo funcionava, né, como as terapias funcionavam, como essa rotina funcionava, como a interrupção funcionava. Então, hoje eu trago aqui para vocês para responder essas perguntas em relação aos marcos motores. Será que nós temos aí perdas? Será que nós temos regressões durante as férias e as suspensões e recesso escolar sobre os marcos motores atingidos aí durante todo o ano, né, na rotina aí das terapias? E para isso eu trago aqui uma profissional de excelência, a doutora Aline Silva, fisioterapeuta infantil, que vai nos responder todas e outras perguntas que é tão rotineira aí de nós mães atípicas. Vamos conferir. Olá, boa tarde a todos. Que alegria poder participar desse quadro Acessibilidade em Foco, em Elas em Ação, esclarecendo a pergunta da doutora Camila, né, sobre os recessos escolares, né, se é possível as crianças terem essas férias, se vai ter regresso, se não vai ter. É muito importante o profissional analisar o quadro clínico do paciente, né, se eles estão aptos a ficarem 1 semana, 2 semanas, 30 dias, orientar a família, né, das atividades que pode ser realizada durante as férias também, as atividades realizadas também fora de dentro, né, do espaço que a criança está ali, do seu convívio. E o mais importante ainda, esse período de férias, é a reunião em família. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, que muitas das vezes a gente não consegue reunir todos, tem uma brincadeira coletiva, e se a gente conseguir proporcionar esses pequenos momentos para os nossos pequenos, eu tenho certeza absoluta que eles vão recordar para o resto da vida. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, doutora Aline. E aí vimos aí, né, doutora Aline explicando o quanto que a suspensão também das atividades é bom, né, para o descanso da criança, para o descanso do adolescente e para o bebê também está sendo estimulado. É muito importante, então, esse descanso e para toda a família, né? Sair da rotina faz parte de todos nós. Só que existem outras formas também de estimular, né, de forma lúdica. Então, a criança, o bebê ali, o adolescente sai daquele ambiente, daquelas sessões de rotina direcionada, e aí nas férias a gente sim pode proporcionar, né, outras formas aí de atingir outros marcos e não perder aqueles que já foram atingidos. Então, quando a interrupção, quando a suspensão ela é temporária, ela não prejudica, né? Não vem prejudicar aí todos os marcos atingidos até então, a não ser que haja, assim, uma suspensão, uma interrupção prolongada,
por conta de questões de saúde, condições especiais. E aí é outro caso. Mas essas questões aí por férias, por recesso, por folgas, por feriados prolongados, que há uma interrupção aí das terapias, isso é normal, isso faz parte do dia a dia de todos nós, e a criança se adapta facilmente e não há perdas. Agora, como a doutora Aline bem explicou, nós temos que ser direcionados e orientados pelo profissional. Então, a doutora Aline foi e é a fisioterapeuta da Maria Luísa até hoje, desde os 20 dias de nascido, e todas as vezes, né, que Maria Luísa, nós saímos, férias ou alguma suspensão temporária, nós sempre conversamos e a doutora Aline sempre nos orientava como nós deveríamos fazer nas férias, desde tenra idade, desde quando ela era bebê, até os dias atuais. Então sempre aí nós estamos trocando figurinhas e eu sempre sigo os direcionamentos e as orientações da fisioterapia. Então eu agradeço a audiência de vocês até aqui, aguardo vocês a semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho sobre esses marcos atingidos aí e como é que eles vão ficar durante essa suspensão temporária. Então, até lá. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. No Café com Cláudia, uma reflexão necessária. Controlar é uma forma de amar ou apenas uma maneira de limitar a liberdade do outro? Um bate-papo sobre afeto, respeito e os limites entre o cuidado e o controle. Roda aí! Muito boa tarde, pessoal. Será que controlar é uma forma de amor? Será que durante muito tempo nós aprendemos a chamar de cuidado aquilo que na verdade limita a liberdade do outro? Essa é uma confusão mais comum do que parece. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre uma frase que pode transformar a forma como você enxerga um relacionamento. Amor não combina com controle. Durante muito tempo, nós ouvimos frases como: ele tem ciúmes porque me ama. Ele controla porque se preocupa. Ele quer saber onde eu estou o tempo todo porque cuida de mim. Mas será que isso é realmente amor? Ou será que fomos aprendendo ao longo dos anos a normalizar comportamentos que nunca deveriam fazer parte de uma relação saudável? Existe uma diferença muito importante entre cuidar e controlar. Cuidar é respeitar, controlar é limitar. Cuidar é apoiar, controlar é vigiar. Cuidar faz o outro crescer, controlar faz o outro diminuir. E o mais perigoso é que esse controle quase nunca começa de maneira evidente. Ele costuma chegar de forma bem sutil. Primeiro vem um comentário: essa roupa está muito chamativa. Depois, uma crítica: eu acho melhor você não andar mais com essas amigas. Mais tarde, surge um pedido: me manda sua localização. E depois, uma exigência: eu quero a senha do seu celular. E quando a pessoa percebe, ela já deixou de fazer coisas que gostava, já mudou a forma de se vestir, já se afastou de pessoas importantes, já começou a medir cada palavra para evitar discussões. Sem perceber, vai deixando pequenos pedaços de si pelo meio do caminho. Como advogada de família, eu acompanho muitas histórias e escuto exatamente a mesma frase: quando eu percebi, já não era mais a mesma pessoa. E isso sempre me fez refletir, porque ninguém deveria precisar deixar de ser quem é para conseguir manter um relacionamento. O amor saudável não exige que você diminua para que o outro se sinta maior. Ele respeita a individualidade, respeita opiniões, respeita sonhos, respeita amizades, a liberdade. E isso não significa que um relacionamento não tenha acordos. Todo relacionamento saudável precisa de diálogo, confiança e respeito. Mas acordos são construídos pelos dois. Controle é imposto por um só.
E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E talvez essa seja o maior alerta. As relações mais difíceis raramente começam com grandes atitudes. Elas começam com pequenas concessões que parecem inofensivas. Um comentário que parece cuidado, um pedido que parece proteção, uma exigência que parece demonstração de amor. E quando percebemos aquilo que parecia apenas um gesto de carinho, já se transformou em controle. Relacionamentos saudáveis não são aqueles em que uma pessoa manda e a outra obedece. São aqueles em que os dois conseguem crescer juntos sem perder a própria identidade, porque amar nunca deveria significar abrir mão da própria voz, nem da própria liberdade, nem tampouco da pessoa que você sempre foi. E eu quero terminar o nosso café de hoje deixando uma pergunta. Quando você pensa no relacionamento que você vive, você sente que essa pessoa incentiva você a ser cada vez mais quem você realmente é? Ou aos poucos fez você se sentir que precisava mudar para ser aceita? Porque o amor de verdade não aprisiona. O amor de verdade fortalece. E se essa reflexão fez sentido com você, compartilhe este café com alguém que também pode precisar ouvir essa mensagem. Eu sou Cláudia Neves e esse foi mais um Café com Cláudia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. No ponto de encontro de hoje, temos duas convidadas muito especiais, a Rô e a Elis Medeiros. São escritoras, palestrantes e discutem o desafio da mulher moderna e os impactos da chamada Síndrome da Mulher Maravilha. Uma conversa sobre autocuidado, autoestima e a importância de se colocar como prioridade. E são fundadoras da filosofia Bem Me Quero. Vamos conferir? Rô Medeiros, conta pra mim quais são os maiores problemas da mulher moderna. Esgotamento. Ela gosta muito de assumir vários papéis, aquela síndrome da Mulher Maravilha. E o que acontece, Elis? Ela não se valida, acaba não se valorizando, acaba não trabalhando o merecimento e cada dia que passa as mulheres estão mais ansiosas e vem trazendo grandes consequências na sua vida familiar, no seu trabalho, e elas acabam não assumindo o papel de protagonista. E acaba também trazendo prejuízos no lado também emocional e mental. Muitas mulheres com burnout, muitas mulheres com ansiedade e principalmente não se valorizando. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Rô, sobre a validação. As mulheres, elas precisam ser validadas a todo momento. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Por isso que nós trabalhamos com Atitudes Bem Me Quero, uma filosofia de vida que impulsiona mulheres. Nós ensinamos as mulheres a terem sonhos e serem mulheres realizadoras. Nós ensinamos mulheres a viverem em caixas, porque realmente vivemos hoje em dia com várias funções. E Elis, tá desafiador ser mãe, empresária, dona da própria vida. É porque, na verdade, a mulher ela fica querendo agradar o tempo inteiro, se colocando na agenda de todo mundo e esquecendo de si. Então, quando ela assume várias funções, ela acaba adoecendo. Bem-estar, qualidade de vida. Rô, eu vou falar porque essa foi a minha dor. Eu trabalhava demais, colocava o trabalho acima de tudo, esquecia de mim e principalmente dos nossos valores inegociáveis. A mulher, ela quer o tempo inteiro ser soberana. Nós podemos ser soberanas, mas a gente tem também o quê? Cuidar de si. E é egoísmo, Rô, cuidar de si? Pelo contrário, é sabedoria, não é egoísmo de forma alguma. Primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, como o próximo e a si mesmo. E hoje em dia as mulheres não estão se amando.
Elas colocam os filhos, o marido, o trabalho e acabam esquecendo até de Deus. É verdade, né? Colocam como se fosse um altar. E chegou a hora da gente começar a rever isso. E a filosofia Bem Me Quero, Rô, me compartilhar como tudo começou? Começou com uma dor minha também. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha grandes sonhos. Sou administradora com MBA em gestão empresarial, já tinha começado a fazer meu mestrado porque eu queria ser professora universitária. Só que eu tive esse esgotamento. Apareceu um problema de saúde em mim, que é artrite reumatoide, uma doença autoimune, por enquanto não tem cura, é degenerativa. Eu não queria parar de trabalhar. Eu não conseguia pausar. Não foi nos ensinado, Elis, que nós podemos ter momentos de pausa durante o dia, ter momentos só nossos. Não nos ensinaram a ter autoestima, autoconfiança. As mulheres de hoje em dia foram ensinadas, as mulheres da nova geração, que elas tinham que trabalhar, ganhar o mundo, mas sabe o que acontece? Sobrecarga. Porque além delas trabalharem fora, elas também têm as atividades em casa. E assim, saber dizer não, saber delegar, tudo isso são atitudes bem me quero. Rô, e assim, o diferencial é que nós criamos um método. E nesse método, nós trabalhamos os 6 autos: autoestima, autocuidado, autoamor, autoconhecimento, autorresponsabilidade, para gerar autoconfiança. Porque uma mulher que tem autoconfiança, ela pode tudo. E muitas mulheres, elas colocam às vezes os sonhos dela na mão de outras pessoas, ou vivem para realizar o sonho de outras pessoas. Não é isso? É isso. Elis, quando eu tive que parar de trabalhar, quando eu comecei a olhar para mim, buscar autoconhecimento, eu fiz uma lista de sonhos e você também fez isso, que é muito importante. Os sonhos que nos movem. Eles que fazem com que a gente levante da cama e tenha vontade, sim, de batalhar, de crescer, de estudar. Verdade. Porque estudar, buscar conhecimento é uma atitude bem me quero. E aí eu comecei a olhar para mim. Coisas que eram sonhos de infância, eu comecei a realizar. Viajar de balão, desfilar na Marquês de Sapucaí, voltar a estudar, ter hobbies que hoje em dia a gente acaba não tendo. E foi mágico. Agora, é bem interessante você falar sobre sonhos, né? A nossa filosofia é transformar a mulher de sonhadora a realizadora. Os sonhos que nos movem, os sonhos que nos fazem ser protagonista e nos faz levantar da cama. Agora, uma mulher que não tem sonho, ela vira uma mulher zumbi, não é verdade? Ela acorda, vai pro trabalho, chega em casa, arruma a casa, acorda, e ela fica nesse loop infinito, como se fosse um hamster. E chegou a hora da mulher, independente da idade, porque nós temos alunas 40, 30 a mais, 60 a mais, a serem mulheres realizadoras. E quando você falou em realizar sonhos, quando você falou em buscar um ideal, ter foco, ter meta, isso é importante, Rô? Isso é muito importante. Foco no que você deseja, as metas para serem alcançadas, entrar em ação. Isso é um método? Isso é um método, Elis. E quando você começa a ter tempo para você, começa a se olhar como protagonista mesmo da nossa história, sendo uma mulher realizadora, tudo muda. A gente começa a transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas que estão ao redor. Então, a mensagem que nós podemos passar hoje não é egoísmo, se colocar como prioridade é sabedoria. No quadro Mulheres que Movem, hoje recebemos a Fernanda Freitas, que compartilha sua emocionante trajetória de superação e empreendedorismo no universo da estética, mostrando como a coragem pode transformar vidas. Roda aí! Boa tarde, Elas em Ação. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Mulheres que Movem e hoje estamos trazendo a maravilhosa esteticista Fernanda Freitas, que veio contar um pouco da sua trajetória, de toda a sua caminhada e trazer para vocês
dicas maravilhosas. Então, pessoal, eu, Adriana Guedes, quero saber da nossa amiga e vocês todos de casa, há mais de 20 anos no mercado das mulheres, começou como manicure e agora ela é esteticista. Vamos saber por que ela mudou para estética. Pode falar, Fernanda. Ai, obrigada, gente. Boa tarde a todos. Então, eu comecei na área da beleza porque eu me vi muito jovem, né? Tive uma perda muito grande, que eu perdi o pai do meu filho, meu marido, e aí eu me vi sem trabalho. O que eu vou fazer com um filho de 3 anos? Então eu tinha que começar a trabalhar, como a maioria das mulheres, né, mãe, solteira, tem que trabalhar, sustentar minha casa e minha família. E uma grande amiga me levou a trabalhar num salão de beleza, que eu só fazia minha própria unha. Ela falou, não, você faz direitinho, então você vai pra lá. E eu fui, e comecei assim na área da beleza há mais de 20 anos atrás, há exatos 25 anos. E comecei a minha trajetória na área da beleza, então daí eu trabalhava, gostava muito, só que eu sempre fui muito observadora, então eu observava que a menina que fazia sobrancelhas, ela conseguia fazer 4 sobrancelhas enquanto eu trabalhava num pé e mão. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, tem como me ensinar? Aí ela falou assim, vai no Senac na época, gente. Aí eu entrei nesse curso de depilação, fiz design de sobrancelha, depilação, e comecei a trabalhar como depiladora, que eu até hoje exerço essa função, graças a Deus. E aí abri o meu leque, e de depiladora fui para vários estabelecimentos, entrei em um e outro, saí, e dali eu queria mais, eu achei que era pouco. Porque o meu momento atual me fazia desejar ter um pouco mais de dinheiro para dar um conforto melhor para o meu filho, para minha vida, eu pagava aluguel, enfim. Então foi quando eu comecei a fazer estética. E aí sim, quando eu comecei a fazer estética, gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. No início eu trabalhei muito com corpo, com tudo. Mas depois eu fui me apaixonando pela face, exclusivamente pela limpeza de pele. Porque eu via que através das minhas mãos uma face muda. Quando você deita na maca, e eu amo o meu trabalho, eu começo a fazer a sua pele, eu percebo que cada cliente, quando eu vou e mostro o espelho, o olhar dela, sabe? O olhar muda, aquele olhar de gratidão, de nossa, como a minha pele tá linda. É como se a beleza estivesse escondida, e conseguir trazer isso à tona para os meus clientes me deu um prazer, uma felicidade tão grande. Então, eu costumo dizer que a estética, né, me deu uma profissão, mas que as minhas dificuldades fizeram a minha trajetória para eu chegar aqui. Que bom, né? É emocionante. É de emocionar mesmo, porque cada mulher tem uma história. E você, obviamente, né, se encontrou. Né? Você se encontrou, você começou como manicure, depois passou para fazer, né, a parte, já começou cuidando da face, né, porque você já foi ali fazendo alguma coisinha, mas você viu que a estética era seu lugar e até hoje você está aqui. Finalizar, por conta do tempo, eu queria que você falasse para elas que estão aqui olhando, né, assistindo o nosso programa, que está começando agora, né, como você começou, o que você falaria para elas? Essa profissão tão linda que você ama tanto, que a gente vê no seu olhar, que seus olhos brilham, você se emociona e até a gente se emociona pela sua história. Então, fala para elas ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vivi e vivo até hoje. Não permita jamais que as dificuldades, elas te travem, porque é difícil, mas às vezes é nas dificuldades que você consegue se descobrir uma nova profissão, descobrir uma nova vida, uma nova etapa. Então se abra essa oportunidade, é difícil sim, mas siga firme no seu propósito. Se não for na estética, vai ser naquilo que você escolher. No início é sempre muito difícil, então quando ficar muito difícil, não se prenda ao muito difícil, se prenda ao que você precisa, ao teu sonho. Eu comecei não desejando ser esteticista, eu comecei a trabalhar porque eu precisava cuidar da minha família. Então,
se você também precisa, tem um propósito, seja ele qual for, cuidar da sua família, comprar a sua casa, seu carro, ter o seu negócio próprio, sair de CLT, não importa. Esse é o teu propósito, é o teu momento. Não permita que as dificuldades ao redor parem você. Ter medo é natural, é normal, eu senti muito medo também. Mas eu nunca permiti que eles me paralisassem. Não permita que eles te paralisem também, não. Tá bom? Fala só suas redes sociais, né? Pra gente, quem quiser te acompanhar, te seguir, né? Tá. O meu Instagram é @FernandaFreitasEsteticista e o TikTok também, tá tudo na mesma linha. E é isso, pessoal. Até o próximo programa com Mulheres Empoderadas. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. E no programa de hoje refletimos sobre os limites entre o amor e o controle. Discutimos impactos da sobrecarga feminina. Falamos sobre a importância da continuidade das terapias durante as férias. E conhecemos uma inspiradora trajetória de transformação e coragem. O nosso Elas em Ação vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. E nos siga nas redes sociais. Até lá. Tchau, tchau.